Olá, tudo bem? Vamos começar hoje o curso sobre lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo é quando lançamos um corpo com uma velocidade inicial, formando um ângulo com a horizontal maior do que zero, menor do que 90. Então, uma velocidade oblíqua, com certo ângulo com a horizontal. Olhem a trajetória que ela descreve no ar. Ó. Vai ser uma parábola. Vamos iniciar estudando a força e a aceleração que atuam no corpo. Quando o corpo é lançado, ele sai apenas do lançador, como um canhão, por exemplo. Imagina você lançando o corpo com uma velocidade inicial. A força que provocou essa velocidade não entra no estudo. Então, se foi um canhão que lançou, como no vídeo anterior, como o corpo já saiu do lançador, a força que o impulsionou não entra no estudo. Ele só tem a velocidade inicial que ele ganhou devido a essa força. A gente também desconsidera os atritos. Então, devido a isso, analisando todas as forças, a única força que fica atuando no corpo no lançamento oblíquo é a força-peso. E a força-peso, ela é sempre para baixo ou para o centro do planeta. Então, se desenharmos a única força que puxa o corpo, em todos os pontos de sua trajetória, teremos apenas a força-peso. Podemos, então, falar que a força resultante é a força-peso. De acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, força-peso é massa vezes gravidade. Massa com massa, vai dividir. Concluo, a aceleração do corpo vai ser igual à gravidade do local onde ele foi lançado. E não é apenas a intensidade, mas todo o vetor. Não se esqueça que a aceleração da gravidade aponta para baixo, o vetor, ou para o centro do planeta. Consequentemente, a aceleração do corpo também. Desenhando aqui, então teremos a força-peso puxando o corpo para baixo, depois que ele já foi lançado, Consequentemente, devido a isso, teremos uma aceleração para baixo, que vai ser sempre igual à gravidade. Vamos analisar agora a velocidade do corpo. Sempre que ele é lançado, ele sai com uma velocidade que é oblíqua. Daí vem, inclusive, o nome lançamento oblíquo. Uma velocidade oblíqua quer dizer que ela não é nem horizontal e nem vertical, é entre os dois. Ou seja, teremos sempre aqui um ângulo entre o vetor velocidade e a horizontal. Esse ângulo é chamado de ângulo de lançamento. Guardem esse nome. A gente vai trabalhar com as componentes dessa velocidade. Fica bem mais fácil. Eu consigo decompor esse vetor na horizontal e na vertical. Então, teremos aqui uma velocidade horizontal, que eu vou chamar de VH, e uma velocidade vertical, que são as componentes da velocidade de lançamento, que eu vou chamar de VV, que são perpendiculares, Afinal, são duas componentes da velocidade de lançamento do corpo. A partir do vetor V de lançamento e do ângulo, como é que eu encontro essas duas componentes, A gente então vai decompor esse vetor. Para encontrar a velocidade horizontal, basta fazer a velocidade de lançamento, que está aqui, vezes cosseno do ângulo de lançamento. Já para encontrar a velocidade vertical,
de lançamento, no momento do lançamento. Basta fazer a velocidade V, né, que está aqui, ó, a velocidade de lançamento do corpo oblíqua, vezes o seno do ângulo de lançamento. Aqui eu estou trabalhando com as componentes, fica muito mais fácil. Desenhando essas duas componentes no lançamento, ó, tá aqui a trajetória do corpo, tá? Que é sempre uma parábola. Ao desenhar as duas componentes, a gente vai ter, ó, a componente horizontal e a componente vertical de lançamento. Na horizontal, nós não temos força. Não tem nenhuma força puxando o corpo para a direita e nenhuma força puxando esse corpo para a esquerda. Não temos atrito. O atrito não é considerado. E a força que lançou o corpo não entra no estudo, como eu falei anteriormente. Então não temos aceleração na horizontal. Por isso que essa componente horizontal da velocidade, ela nunca muda. Ela é igual em todos os pontos. A componente horizontal da velocidade do corpo é constante. Ou seja, em qualquer ponto que eu analisar a velocidade de lançamento do corpo, ó, vezes o cosseno do ângulo, dando a componente horizontal, ela vai ser idêntica, vai ser o mesmo vetor em todo o movimento. Já na vertical, nós temos a força-peso puxando para baixo. Então temos a aceleração da gravidade, né, que é para baixo, independente da massa do corpo. A aceleração é igual para todas as massas. Por isso que essa velocidade para cima, ó, que é a componente da velocidade de lançamento para cima, ó, que é V seno do ângulo, de acordo que ele sobe, ela diminui, porque o corpo está subindo com uma força puxando para baixo, que é a força-peso, ou seja, com uma aceleração para baixo. Por isso que, de acordo que o corpo vai subindo, esse vetor ele vai diminuindo a intensidade, até que no ponto mais alto ele zera. Só a vertical, não a horizontal. E aí depois ele inverte, porque a força-peso puxa esse corpo para baixo. E aí, de acordo que esse corpo vai descendo, ele vai aumentando a sua velocidade, até que ele chega no ponto mais baixo, com uma velocidade para baixo. Por isso que a gente pode escrever que o vetor velocidade vertical, que é uma componente, na verdade, né, a componente da velocidade de lançamento na vertical, ele não é constante. Agora, em qualquer ponto que eu analisar, eu posso achar o vetor resultante. Então, se eu encontrar aqui, ó, nesse ponto, o vetor resultante, ou aqui, ó, qualquer ponto, eu tenho a velocidade real do corpo. Desenhando isso, ó, eu tenho aqui o corpo. Imagina que aqui ele está num ponto da subida. Então, ele vai ter a componente para a direita e a componente para cima, ó. Ele tem aqui, ó, uma componente para a direita, que é a velocidade horizontal, a componente horizontal da velocidade, e outra componente para cima, que é a vertical, né? Se eu somar esses dois vetores, a soma desses dois vetores me conta a velocidade real do corpo naquele ponto. O mesmo eu posso fazer na descida, onde o corpo vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical agora para baixo. Em qualquer ponto
que o corpo esteja descendo, né? Olha aqui, tudo desenhado na trajetória que é parabólica, né? Ó. E aí, se eu somar esses dois vetores, se eu fizer aqui uma soma de vetores, ó, eu passo a ter a velocidade resultante do corpo naquele ponto, que é a velocidade real do corpo e não apenas as componentes, né? Ó. Então, eu posso fazer isso em qualquer ponto. Conseguimos ver isso nessa simulação. Aqui, ó, nós temos a componente horizontal da velocidade em branco e a vertical. O amarelo seria a velocidade resultante. De acordo com que o corpo descreve a trajetória no lançamento oblíquo, olha como fica, ó. Olha que legal, ó. Então aí nós temos a resultante, né, em qualquer ponto com suas componentes. Agora, dois detalhes importantes, na verdade três, tá? Que até já pensando aqui em questões, né, em questões de vestibular, a análise da velocidade no ponto mais alto da trajetória e a análise da velocidade no ponto mais baixo, que às vezes ele não volta para a mesma horizontal. Então vamos considerar a análise no ponto mais alto e a análise no ponto mais baixo. E em dois pontos de mesma altura. Se a gente pegar no ponto mais alto, ó, ele só vai ter a componente horizontal, ele não tem a vertical. Então ali é o local que ele tem a menor velocidade. Não quer dizer que é zero. Guarda isso, que é um erro, tá? A única que é zero é a vertical, a horizontal não zera em nenhum momento. Então isso vale anotar, tá? Anota aí então, ó. No ponto mais alto da trajetória, a componente vertical da velocidade é zero, só a vertical, mas a horizontal não. Então ele só vai ter a componente horizontal no ponto mais alto. Ou seja, a velocidade do corpo é apenas a componente horizontal. Então, isso aqui eu estou considerando como velocidade do corpo. Consequentemente, é a menor velocidade do corpo em toda a sua trajetória, me dando a menor energia cinética do corpo em toda a sua trajetória. Já num ponto mais baixo da trajetória, aí prestem atenção nisso, tá? Isso já é dica de exercício. O ponto mais baixo pode ser o ponto de lançamento ou o ponto de chegada. Vou voltar lá no desenho, lá no primeiro, ó. Se o corpo voltar para a mesma altura, para a mesma horizontal, aí o ponto mais baixo é a saída ou a chegada, onde ele para, né? Agora, às vezes, ele sai de um ponto mais alto do que ele chega, ou ele sai de um ponto mais baixo do que ele chega. Então, o ponto mais baixo pode ser o momento, né, o primeiro momento da subida ou o momento que ele para, o último da descida, tá? Então, aqui eu estou considerando como se fosse da descida. No ponto mais baixo, é o ponto que a gente tem a maior componente vertical, seja na subida ou na descida. O importante é ser mais baixo. Consequentemente, teremos a velocidade do corpo como a maior possível, por conta da componente vertical ser a maior possível. Eu analiso só a vertical porque a horizontal não muda, né? A horizontal é uma constante. Ou seja, no ponto mais baixo da trajetória, o corpo tem a maior energia cinética. Já, se o corpo tiver na mesma altura, de um lado, né, a hora que ele está subindo, e do outro, a hora que ele está descendo, então eu vou imaginar que o corpo está aqui, ó, numa posição 1, depois ele está descendo do outro lado numa posição 2, e a altura da posição 1 é igual à altura da posição 2, que é igual a esse H que eu coloquei. As duas velocidades vão ser iguais em módulo, em intensidade, por conservação de energia. A gente não tem atrito, forças dissipativas. Então a energia se conserva, isso aqui é um sistema conservativo. Então eu posso afirmar que o V1 é igual
ao V2. V1 é a velocidade na posição 1, V2 é a velocidade na posição 2. Se eu analisar as componentes, ó, então vale também anotar isso, tá? Então estou na mesma altura. O corpo, a hora que ele está subindo, ele tem a componente horizontal e a componente vertical para cima. Aí, somando os dois vetores, eu tenho a velocidade do corpo no ponto 1. Já a hora que ele está descendo, ele tem a componente horizontal para a direita que não muda, e a componente vertical para baixo. Somando os dois vetores, eu tenho o V2, que é a velocidade do corpo nesse ponto. Então aqui, ó, eu estou considerando o ponto 1 e aqui o ponto 2 na subida. Ó, vou voltar aqui na figura. Ó, o ponto 1 e o ponto 2, mesma altura em relação à horizontal. Velocidade horizontal é constante, né? A velocidade horizontal, ela não se altera. Já a vertical, ela muda o sentido. Por conservação de energia, a gente não tem atrito, forças dissipativas, né? Só tem a força-peso, que é uma força conservativa. A velocidade vertical, se estiver na mesma altura, ela só muda o seu sentido. Ela vai ter mesma intensidade. Por isso que eu coloquei mais V para cima, então para baixo fica menos V, que ela vai ter mesmo valor. Então, ao calcular a resultante, eu posso afirmar que a intensidade das duas resultantes são iguais se a altura é a mesma, ó, que eu chamei aqui de H em relação à horizontal. Concluo, a energia cinética do corpo é igual se a altura for a mesma na mesma trajetória. Vamos parar essa aula por aqui, para que ela não fique muito extensa. Na próxima, a gente conversa sobre as equações do lançamento oblíquo e como a gente analisa matematicamente a partir dessas equações. Não percam essa aula, tá? Um abraço, bons estudos e até a próxima.